Olá, estamos hoje aqui com o Eduardo Ostos, da NetAdmin, para falar um pouco sobre a presença da empresa aqui nesse evento e falar um pouco sobre as soluções, sobre como funciona na prática algumas soluções. Sim, claro. E etc. e tal. Bom, Eduardo, você pode falar para a gente como que acontece na implantação de alguma solução de vocês, como que vocês transformam os requisitos que o cliente pede em uma solução funcional? Especialmente nesses ambientes hoje que a gente sabe que tem milhões de outras soluções que podem interferir na performance da sua solução. Boa pergunta, porque a nossa área ela tem, em alguns casos, o mau hábito de iniciar a implantação pela ferramenta sem refletir sobre uma boa preparação. E o mote nosso desse ano é justamente injetar a governança, colocar a governança e o trabalho de planejamento antes da execução. Então, o nosso trabalho de requisitos, ele se inicia antes do projeto, inicia na pré-venda, onde a gente avalia sistema a sistema, requisito a requisito, a viabilidade de que ele seja possível de ser implantado. Então, quando o projeto começa, ele tem um cronograma, ele tem um documento de requisitos mapeados para o que a solução realmente entrega. Então, quando a solução ela vai evoluindo, não existe imprevisto de que isso não funcionaria ou funcionaria diferente, já foi tudo previamente analisado. Onde o que foi desejado, ele foi realmente mapeado para uma matriz e para um padrão de documentação em que é seguido. Inclusive temos a auditoria interna ISO, 27001, que um dos desdobramentos dela é exatamente o acompanhamento do projeto, para que ele vá alinhado com o que foi contratado no escopo e que é resultado dos requisitos do cliente. Interessante. Agora fala para a gente como que vocês garantem que as políticas de acesso de perfis de dados estão realmente alinhadas com o que o negócio prevê que esteja, o negócio do cliente, né? Claro, boa pergunta. Ela é uma continuidade da resposta que eu dei na pergunta anterior, na questão da auditoria interna. E como nós somos certificados ISO 27001 e 27701, a gente tem as instruções de trabalho, as políticas de segurança da informação, de privacidade, e também temos instrução de trabalho e políticas para gestão de projeto. O nosso projeto ele é gerido, ele tem um normativo. Você não gera um projeto de qualquer maneira. Além de ter cronograma, status report, controles, milestones e tudo mais, a gente tem também um checklist de segurança e de escopo, onde ao longo do projeto o gerente é confrontado pelo nosso auditor interno, acompanhando ou pedindo as evidências de que o que foi planejado está seguindo de acordo com o executado. É um checklist de segurança e de compliance. Ao final, você tem a solução entregue de acordo com o que o cliente ele solicitou no escopo, e também seguindo práticas de segurança que a gente tem para o mercado. Ou seja, não tem credenciais no código, você tem o acesso correto no privilégio devido, quem participou do projeto não tem mais acesso ao final dele, por exemplo, Tem um conjunto grande de métricas que ele trabalha para que tudo que foi combinado seja entregue com segurança e aliado finalmente a uma documentação atualizada do ambiente, ou seja, tudo aquilo que a gente disse que existe construído e documentado com uma documentação já versão final entregue após o encerramento do projeto. Legal. Pelo que você está falando, estou vendo que vocês têm um processo muito criterioso. Verdade. Quando vocês implementam, vendem uma solução. Sim. E um dos pontos centrais, pelo que eu entendi, vou fazer uma afirmação aqui, mas se eu estiver errada, você diz que eu estou errada. Um dos pontos mais importantes do modelo de vocês é a automação. E vocês estruturam o ciclo de vida de identidades, desde o onboarding até o offboarding, com aderência total à LGPD e a ISO, que você acabou de afirmar que vocês têm. Como é que funciona isso na prática? Isso é importante. Porque existe um jargão no mundo de identidade e acesso que se chama JML. Joiner, Mover e Leaver. Ou seja, Leaver, aquele que sai. Então o J
é o joiner, aquele que se junta, aquele que entra. É o contratado. Um jargão estrangeiro, ok. O mover é o que está se movimentando. Ele está lá, mas ele não está parado. Está transferido, foi promovido, foi transferido, está de licença, afastamento, férias. E tem o leaver, aquele que sai. Foi demitido, foi dispensado, sei lá, aposentou, pediu demissão, né? Tem esses casos. Então, esses 3 grandes estágios são o cerne do ciclo de vida da identidade, em que a gente, dentro do projeto, se o cliente não tiver mapeado, a gente faz um levantamento inicial do ciclo de identidade por sistema. Então, cada sistema que você já citou inicialmente, ele tem um olhar particular. Eu não vou fazer para o AD da mesma maneira que é para o SAP, porque eles têm exigências diferentes. Alguns, inclusive, terão algumas etapas contempladas e outros não. Então, a gente faz a design sessions no momento de levantamento de processo. Isso tudo decidido é refletido em ata de reunião, que vai para a documentação final e que vira especificação para o analista de AM fazer a configuração desse ciclo de vida de identidade que vai se transformar adiante, entrando em produção na automação, nos sistemas que você já citou, que são vários. São muitos. Geralmente tem uma colchinha de retalhos, né? Então, vocês têm um processo bastante criterioso de entrada. E como é que é o processo de teste e treinamento e validação? Porque você já falou bastante sobre a entrada. E o depois? O depois é bastante importante. Porque eu sempre brinco que quando você coloca uma solução de AM no ambiente, ela tem uma analogia bem particular e próxima no conceito ao RP. Por quê? Está ligado muito a processo. E pode ser complexo se você não dominar como levantar processo e implantá-lo na ferramenta. Como a gente domina os dois, a gente sempre faz essa analogia, porque ninguém coloca um ERP com todos os módulos. E nem um cliente põe um IAM com todos os sistemas integrados. Senão dá um projeto gigante de anos, com um custo que estoura o orçamento e ninguém vai ser feliz. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha no sentido de reduzir o escopo para algo palatável, que cabe no bolso, e em seguida a gente trata da automação integrando aí para fontes de dados de RH e que vai se desdobrar em todos os sistemas com revisão de acesso, com matriz de risco SOD, SAT e, novamente, tudo isso ancorado com a governança. A governança tem o olhar 360 graus na empresa. Somos auditados internamente e externamente por empresas terceiras. Então a gente tem que ter em dia, né, todas as evidências dos projetos. Então isso para a gente é bastante importante. Essa auditoria externa é uma exigência do cliente ou é alguma exigência de alguma certificação? Pior, é da ISO, da certificação. Se eu não tiver auditoria interna, eu já tomo bomba lá na frente, que eles vão revisar a minha auditoria. Então é criterioso. Primeiro leva-se um tempo para conquistar. Mas você sabe como é que é, né? Para perder algo conquistado, basta o escorregão. É fácil. Então, esse trabalho contínuo nosso com a equipe de governança, ele já não opera somente dentro da empresa para os processos, mas também para o que se reflete para o cliente final. Então ele fica tranquilo e completando, poxa, aí acabou o projeto. E as pessoas, né? Ferramenta, como eu disse, de AM parece um pouco um RP, porque é processo. Imagina só, se muitas pessoas saem e o nosso mercado de segurança cibernética ele é dinâmico, alguém vai entrar no lugar dele, né? O processo uma hora desatualizou da empresa, uma hora atualiza depois. Exato. Mas isso está atualizado na ferramenta? A gente tem o Customer Success, que após o fim do projeto, a gente acompanha o cliente mensal ou bimestralmente para garantir que a ferramenta, do jeito que ela está funcionando, ela está atendendo o que foi contratado inicialmente, para que não tenha uma defasagem entre processo depois que o tempo passou e o que está na ferramenta. Isso tem que estar alinhado, sincronizado. E a lei muda também. A lei muda, bem colocado. E também, não por menor porque é por último, mas a questão da mão de obra, capacitação humana. Você precisa de gente para operar uma ferramenta, tem automação, tem muita, mas tem que saber de processo, computar na ferramenta, configurar, parametrizar. Então o trabalho nosso, o serviço de Customer Success, ele acompanha o cliente na jornada após o fim do projeto. Porque entra uma pessoa, sai outra, fez um treinamento, a gente está ali para dar um treinamento padronizado, relembrar como foi o projeto, resgatar
situações de licenciamento. Então tudo isso é condensado num único lugar e sempre pronto para quando o cliente pedir, a gente ministrar esse refresh para ele. É isso. Agora, a gente já está quase terminando. Perfeito. Você teria, para resumir, uma frase ou algum parágrafo que seja... Tenho. No qual é o ponto crítico para que um projeto de gestão termine de forma com sucesso? Sim, com certeza. Prazo? Vou sintetizar aqui, não vou conseguir numa palavra, mas numa frase. Uma frase. Que por coincidência, não é coincidência que a gente se preparou para isso, é a frase jargão nossa que está no backdrop do nosso stand. Que a governança ela é resultado da integração entre software, né, processo, serviço, pessoas, né, para que tenha um resultado esperado pelo cliente, porque sem esse quarteto aí você não consegue ter sucesso. Muita gente vende ferramenta, a gente vende solução como um conjunto desses elementos integrados. Essa é a chave do negócio. Essa é a chave. Deixamos de falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa mais? Olha, vale a pena comentar. Nossos clientes, quem está nos conhecendo agora, a gente tem a oferta que todo mundo já sabe, tradicional de identidade e acesso, governança, e temos módulos novos de Identity Provider, IDP, e KIEM ou CIEM, né? Do entitlement de permissões e privilégios de gestão na nuvem para Oracle, IDC, Azure, AWS e GCP. Nossa. Então, sim, é um complemento muito grande para quem tem que lidar com questão de governança e riscos na nuvem e fazer segregação de usuários ou parceiros, terceiros externos, que nem tem uso cotidiano na empresa. Então, isso é muito interessante. Então, se alguém tiver com esse foco aqui, ou mesmo que não tenha hoje, mas em algum momento pode ser que tenha, vem aqui na Yan Tech Day, procure a NetAdmin, que o Eduardo vai estar aqui esperando vocês para poder lhe explicar tudo isso em detalhes. Será um prazer recebê-los. Visite o nosso stand. Muito obrigado. Muito obrigada.